Ainda sobre a reação negativa do mercado às declarações do presidente eleito Lula, a gente vai conversar agora com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, muito bem-vinda aqui na CNN Brasil. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa noite. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos. Rafaela, explica pra gente por que o mercado reagiu de forma tão brusca, de forma tão agressiva logo depois dessas declarações, levando em consideração que ainda estamos acompanhando um processo de transição desse governo eleito. Bom, não foram só as declarações que trazem más notícias para o mercado, mas também o próprio debate sobre a PEC de transição, que trouxe aí números bastante elevados, são números que vão incrementar o gasto fiscal no próximo ano. A gente vai ter uma expansão de gasto fiscal no próximo ano que põe em risco a estabilidade monetária. A gente está num processo aí de redução de inflação e na medida que a gente volta a crescer gastos no próximo ano, o risco de inflação volta e com ele volta-se também o risco dos juros elevados. O mercado se antecipa a esse risco e acaba tendo um dia como hoje, né, que as taxas de juros subiram bastante, o dólar também se desvalorizou. Eu acho que a grande preocupação é com a estabilidade financeira no próximo ano. O que você vê como recomendável para a política econômica daqui para frente, levando em consideração que existe esse processo de transição e que agora vai começar a se pensar sobre um possível Ministério da Fazenda? É importante entender que a responsabilidade fiscal ela não é contra a responsabilidade social. As duas devem andar juntas. Não tem como a gente fazer programas eficientes de transferência de renda se a inflação não estiver controlada. Porque se as contas públicas estiverem fora de controle, a gente vai ter uma expectativa de inflação alta, a gente vai ter uma inflação corrente que ainda está elevada e isso acarreta em juros maiores e baixo crescimento. Então você tem dois motivos aí para preocupar. A inflação alta prejudicando as famílias, principalmente de baixa renda, e o baixo crescimento trazendo aí uma baixa geração de emprego, possivelmente até mesmo perda, né, de geração de emprego no próximo ano. Então não tem como a gente pensar em responsabilidade social sem a gente pensar no fiscal com uma previsibilidade e com credibilidade. Eu acho que a transição tem que levar isso em consideração. E um outro ponto importante nessa transição, nessa PEC, é que ela é um importante sinalizador da disposição do próximo governo em como ele vai agir nos próximos 4 anos. E a sinalização que a gente tem recebido nesse momento não é positiva, é uma sinalização de que o governo está mais preocupado em aumentar gastos e ainda não mostrou da onde vão sair esses recursos, né, onde a gente vai ver redução de outros gastos, melhoria de gastos ineficientes ou até mesmo arrecadação. Pela sua avaliação, por causa da necessidade de realmente estender benefícios à população, você acredita que o teto de gastos, como está atualmente, precisa ser revisto? A gente hoje tem uma limitação grande no teto de gastos. Nos últimos 2 anos, em 2021 e 2022, a gente teve aprovação de gastos fora do teto. Era esperado para o próximo ano uma aprovação de algum gasto novamente acima do teto, algo em torno de 50, 70 bilhões de reais. Era algo bastante razoável para acomodar um programa maior do Auxílio Brasil, do Bolsa Família e também alguma recomposição de gastos que foram cortados devido à exaustão aí do teto. Os gastos obrigatórios crescem muito, eles ainda crescem, né, de maneira menos elevada do que anterior à lei em 2016, mas a gente ainda tem esse crescimento de gastos obrigatórios que tira espaço dentro do teto. Então, algum gasto fora do teto é possível. A gente esperava uma revisão das regras fiscais com alguma flexibilização, considerando esse estrangulamento do teto e essa dificuldade em se elaborar bons orçamentos aí todo ano, mas eu acho que tem que ressaltar que um gasto de 175 bilhões de reais é um valor muito elevado e a gente está falando de 175 bilhões em cima de gastos, né, que já foram aprovados esse ano. E principalmente quando a gente fala não só do volume, né, do valor dos gastos, mas a gente está falando de gastos permanentes, né? Está se aventurando aí aumento de salário, aumento real de salário mínimo, correção, aumento de salários de servidores, são todos gastos que vão se perpetuar. Então existe uma preocupação grande, como que isso vai caber, né? Como que a gente vai ter uma previsibilidade fiscal nos próximos anos, a regra precisa ser revista. Se esse valor de 175 bilhões de reais fosse revisto, fosse, por exemplo, reduzido, aí o mercado entenderia esse gasto extra fora do teto? Sim, eu acho que um gasto menor de 70 até 100 bilhões, ele é um gasto razoável.
que seria compreensível nesse primeiro momento, mas também, como eu falei, a qualidade do gasto, né? Aonde que vão ser distribuídos esses gastos, né? Parte ali no Bolsa Família já é esperado e alguma parte de recomposição de outros programas, né? Como Farmácia Popular, por exemplo, eu acho que está dentro da expectativa. Mas é importante também atentar para a qualidade desses gastos e logo na sequência a gente precisa começar a debater a regra fiscal, da onde vai vir esse ajuste, se a gente vai ter um aumento de carga tributária, se a gente vai ter receitas extraordinárias ou até mesmo alguma revisão de gastos existentes hoje. Perfeito, nós conversamos com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Rafaela, obrigada pela disponibilidade e uma boa noite para você. Obrigada, boa noite. Boa noite.